Então, eu resolvi ainda, dando sequência, não propriamente uma sequência, mas encaminhando, eu quero encaminhar uma outra discussão ou palavra nesta postagem, e foi, de certa forma, ela foi provocada ela é provocada pela postagem anterior. Porque a gente fala, o meu interesse aqui é sempre buscar um enfoque do ponto de vista da teologia e que se aproxime bastante, não é só a questão da teologia, mas de uma teologia que se aproxime bastante do princípio bíblico, tal como ele está lá no registro, né, do texto. Mas por que falar um negócio desse? Né? Porque às vezes você é bombardeado de críticas, tanto de dentro, né, principalmente de dentro que eu estou dizendo assim, dentro dessa perspectiva, né, de igreja, de alguém que também pensa que está dentro desse círculo, digamos assim, esse círculo teológico, como Tillich fala, esse pensamento ligado a uma tradição eclesial, seja ela qualquer, seja ela qual for. Então, se você está dentro desse círculo teológico, as suas falas têm essa abrangência, essa conotação teológica, e não é que a gente que venhamos a desconsiderá-la, mas a gente precisa pensar também que dentro desse círculo teológico, dentro desse contexto de igreja, e agora mais abrangente ainda, dentro desse mundo gospel, evangélico, existem aqueles que tecem as suas críticas e são radicalmente contra determinados tipos de posturas ou pensamentos teológicos, e principalmente aqueles que levam em conta algum tipo de questionamento de como se fazer uma abordagem hermenêutica da Escritura como palavra de Deus, como Bíblia, seja lá o que você esteja pensando neste momento. Mas eu também quero pegar esse gancho e fazer também algumas referências a quem não faz parte desse círculo teológico e que também que constrói determinadas críticas à teologia de um modo geral e aos teólogos. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa, o meu objetivo não é defender aquelas aberrações que existem no nosso meio, não é? A intenção não é essa. O meu interesse é também analisar que tipo de crítica vem de fora com relação aos teólogos, principalmente quando alguém, e hoje hoje é muito comum você encontrar nos meios acadêmicos aqueles que estudam a Bíblia enquanto um texto de natureza política, de natureza ideológica, com seus aspectos históricos, que tipo de abordagem histórica você vai atribuir a uma investigação em um texto dessa natureza, que tem a maior expressão de uma conotação religiosa. Então, tudo isso também é feito de fora dos nossos arraiais e nos meios acadêmicos. Eu estou acostumado a ouvir de certas pessoas do meio acadêmico aquela afirmação de que os teólogos eles inventam muito. É uma afirmação que você está acostumado. Os teólogos inventam muito. Há muita ficção e muita fantasia numa abordagem hermenêutica de algum teólogo em relação ao texto da Escritura ou da Bíblia. Há muita ficção e fantasia. Eu, pelo menos, já ouvi isso um sem número de vezes. Então, a gente também precisa entender que boa parte desses questionamentos, não estou dizendo que são todos, mas boa parte desses questionamentos, quando eles vêm, a origem deles está na academia, tem um porquê. Geralmente, você vai encontrar
base para uma afirmação nessa nas ideias do pensamento de Immanuel Kant. Kant é o homem que fala, é aquele que inaugura, digamos assim, o pensamento iluminista alemão, e ele vai dizer que, quando ele trata da religião, ele diz e reafirma que a religião precisa estar nos limites da razão. Ou seja, qualquer tipo de investigação, mesmo no campo da religião, precisa estar restrita aos limites da razão. E, geralmente, esse tipo de razão aqui invocada por Kant e pelos seus seguidores, por aqueles que vêm depois, as pessoas começam a entender que essa razão tem que ser essa razão técnica, essa razão por demais objetiva que a gente tem aqui, que quando você faz ciência, você usa assim a razão, você faz experimentos, você faz observações, e você repete aqueles experimentos um sem número de vezes para ver como é que se comporta aquele elemento, ou seja lá o que você esteja investigando, e se aquilo vai realmente repetir, se todas as vezes que você repetir aquele experimento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você tem que investigar, você precisa levantar, e quando você levanta, você cria efetivamente uma base de dados para você construir ali uma ciência. Não, a questão de Kant, de dizer que a religião precisa estar restrita aos limites da razão, e aí do ponto de vista de uma perspectiva histórica, do ponto de vista da ciência histórica, deu para muita gente, tanto de fora, mas também de dentro, algum tipo de crítica mais ferrenha, algum tipo de crítica mais ofensiva acerca da religião, acerca das expressões de fé e de toda uma tradição, principalmente no Ocidente, uma tradição cristã milenar construída ao longo dos séculos. Então, a gente precisa, não é aqui uma justificação, a gente precisa entender isso, entender por que esse tipo de crítica existe do lado de fora, do ponto de vista de um contexto acadêmico, e por que essas coisas, de certa maneira, influenciaram também alguns dos nossos teólogos ou pensadores de dentro da igreja. Mas a gente precisa entender que quando nós lidamos com a religião propriamente dita, quando nós lidamos com essas expressões de fé, quando nós estamos dentro desse círculo teológico, a gente precisa ter consciência de que nós estamos diante daquilo que tem aspectos de transcendência. Ou seja, eu consigo ver em alguns acontecimentos históricos e factíveis, eu estou dando aqui um exemplo sobre isso, consigo ver em alguns acontecimentos históricos em que são perfeitamente factíveis, são perfeitamente passíveis de observação, de comprovação, algum tipo de ação que me leva a entender que existe um agir de Deus um agir de Deus ali. Ou seja, do ponto de vista do destaque daquilo que eu estou vendo. Tá? Eu não estou aqui mexendo ainda, e aí eu estou sendo bem protestante, bem apegado à questão revelacional, mas uma revelação que vem de fora e que se insere dentro desse nosso contexto de vida de forma sobrenatural, que eu não vou aqui explicar, não tenho por que explicar e não tenho como explicar, porque eu estou dizendo que é algo de sobrenatural. Então, estou falando aqui especificamente dentro desse contexto e visão protestante, porque, por outro lado, quase tudo é factível e explicável se você é adepto de uma teologia natural clássica, dessa que você vai encontrar no tomismo do catolicismo, nos escritos e nos pensamentos de Tomás de Aquino, e toda aquela construção do que é uma teologia natural, ou propriamente dita a questão da revelação através também das coisas criadas, né, através do ente, né, como diz a teologia católica. Mas aqui eu estou sendo, na acepção da palavra, eu estou pensando aqui
dentro desse viés protestante. Então, há muita gente dizendo que o teólogo trabalha com a ficção, trabalha com a fantasia, e essas críticas surgem dentro da academia e por influência também desse pensamento kantiano que, quando fala da religião apenas nos limites da razão. Eu posso concluir a partir disso que religião nos limites da razão é uma ciência da religião. Isso não tem nada a ver com teologia. E uma ciência da religião dessa já do período iluminista. Isso é ciência da religião. Tá? Então a gente precisa ter esse tipo de compreensão, até porque a gente não está... A Bíblia nunca quis ser um livro de história. A Bíblia são compêndios ou compilação de textos, de escritos, que dão testemunho de uma ação de um Deus único que se revela ao seu povo e depois, por extensão, a toda a humanidade. E a partir dessa revelação e das experiências registradas nesses textos, que a gente vai depreender o que é essa revelação, o que é esse agir de Deus e como é que isso toma vulto e expressão na cristologia, ou seja, na pessoa de Cristo, e o que isso tem a ver com esse ápice de uma revelação. Eu posso até aqui citar a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que os primeiros versículos do primeiro capítulo, do ponto de vista da relação de Deus com o seu povo eleito que é Israel, está dizendo o seguinte, que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados dele, judeus, pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez todas as coisas e por quem fez também o mundo. E o Filho é a expressa imagem do ser de Deus. Isso é um testemunho, é o relato de uma sucessão de eventos históricos reveladores, mas é o testemunho de fé também cristológica desse homem, desse redator, de quem está escrevendo essa carta, para dizer que o Filho expressa a imagem do ser de Deus. Então a gente está aqui, né? Não é uma questão apenas de ficção, são relatos que, do ponto de vista daquele que professa, daquele que aceita todas essas tradições como expressão de fé, como expressão de revelação, tem uma autenticidade que não pode ser comparada com esses fatos ou relatos dentro de uma investigação histórica e científica, que muitas das vezes você, com outro tipo de investigação histórica ou científica, ou outro tipo de proposição, você derruba aquela primeira. A gente está falando aqui de elementos que fazem com que nós creiamos em tudo aquilo que está revelado, observando tudo, a história, todos os acontecimentos. E para encerrar, eu não quero me estender muito, até para falar dessa questão do sobrenatural, eu me lembro de um dos fragmentos de Heráclito, né? Que ele está num determinado lugar e as pessoas estão curiosas, muita gente curiosa para ver o que Heráclito vai fazer. E aí o que ele faz? Ele entra num lugar em que há um forno e está assando pão. É um forno e o pão está sendo assado. E as pessoas chegam, né, curiosas atrás de Heráclito para ver o que ele vai fazer, o que ele vai falar. E fica todo mundo naquela expectativa e ele está ali se aquecendo. E de repente ele olha e diz o seguinte: por que vocês estão admirados aí me olhando? Estou me olhando por quê? Até aqui, e aí ele vem com essa afirmação, até aqui os deuses se fazem presentes. Ou seja, naquela cultura politeísta da Grécia Antiga, né, esse homem está dizendo o seguinte:
simples assar de um pão, e alguém se aproveita de um forno, porque também está quente, que está emitindo calor para se aquecer, é algo de sobrenatural, é algo que efetivamente dá a vida. Então, isso é que Heráclito está dizendo. Até aqui, o sobrenatural, vou substituir os deuses pelo sobrenatural, por aquilo que pode proporcionar a você uma visão mais transcendente das coisas. Até aqui, o sobrenatural, o que não é natural, se faz presente. Então, antes da gente imaginar que alguém possa estar dizendo os teólogos só falam de ficção, os teólogos só trabalham com fantasia, e geralmente historiador tem esse costume, né, de dizer que ele é dono da verdade, ele é sim alguém que contribui para que as pessoas cresçam e consigam atingir os seus objetivos, principalmente com relação a se apropriar de uma verdade que seja realmente efetiva e que lhe dê algum tipo de benefício que proporcione um crescimento mútuo de todos, né? Mas a gente não pode também extrapolar esse tipo de visão ou esse tipo de colocação que às vezes as pessoas fazem, enfiadas apenas numa investigação puramente científica que, como eu disse, é passível também de ser refutada. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês nessa postagem é sobre determinadas críticas que nós recebemos porque trabalhamos com teologia, e nós recebemos porque aquela crítica de que nós trabalhamos com algo que não existe, como a ficção, ou com alguma coisa que beira a fantasia. E a gente precisa ter muita capacidade, critério e seriedade em tudo aquilo que nós falamos e em tudo aquilo que nós afirmamos. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos vocês.